Olá, estamos mais uma vez aqui com o podcast Fala Mulher. Eu sou Angelita Claudino e hoje estamos recebendo a Cris Vale, que é produtora de audiovisual. Cris, seja bem-vinda e me fala um pouquinho de você, do que você está fazendo, como foi essa transição de carreira, que eu sei que já tem alguns anos, mas conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sou formada em Relações Públicas, vim de uma família de professores e a vida toda também trabalhei com administrativo, fui concursada e tudo, e há 5 anos fiz uma transição de carreira para o audiovisual e me encontrei profissionalmente, o que mostra muito que a gente, enquanto mulher, a gente pode fazer. E eu desenvolvo projetos audiovisuais, curtas-metragens aqui em Pindamonhangaba e na região. Já trabalhei com bastante produtores aqui, tem produções que alcançaram aí metas quase inatingíveis para a gente, produtor independente, como alguns filmes exibidos na TV Aparecida e na Band TV também. E sigo aí fazendo esse trabalho que é de contar histórias de minorias e de mulheres. Acho que o mais recente, que agora já está liberado, Cris, é o Barquinho, Mas eu sei que tem outros, inclusive eu pedia para você, manda para mim as liberações dos episódios de outros filmes. E a gente tem o Rola também, que saiu há pouco tempo. Isso. Barquinho é do ano de 2024, é realizado pela política da Lei Paulo Gustavo. E ele foi um filme, um curta-metragem infanto-juvenil. Ele conta uma história muito singular de todos nós que assistimos eles conseguimos nos identificar, E ele foi o primeiro curta-metragem que foi selecionado foi licenciado pela TV Aparecida, Então ele passou em março de 2025 e agora no segundo semestre tem mais um outro filme também com uma temática parecida. A gente fala um pouquinho da velhice, de pessoas idosas, que também vai ser exibido na TV Aparecida. O Barquinho hoje está liberado no canal do YouTube para todo mundo assistir. E é legal que foi gravado em Pinda, Totalmente, integralmente em Pinda. Fala pra gente também, tem um projeto seu que eu tô curiosa para ver e ouvir um pouquinho mais, que é Quem Escuta o Professor. Achei essa temática maravilhosa também. Isso, é uma temática importante para ser falada, Eu tenho uma parceira, da Flor Filmes, que é um coletivo audiovisual, o qual me iniciou no cinema, Sou muito grata por isso. Eu nem imaginava fazer audiovisual e a Carol foi selecionada para fazer foi selecionada pelo roteiro dela, que falava na época de depressão pós-parto, que é do curta-metragem Duda, que foi o curta que a gente teve mais ascensão. Ele passou no maior festival de língua portuguesa do mundo, em Portugal. Passou em outros festivais também, ao todo foram mais de 50 festivais e mais de 30 premiações. E a gente já tinha um projeto, como a gente fala, sempre tem esse foco na mulher e foco em minorias. A Carol, enquanto professora, já vinha desenvolvendo essa questão de olhar para o professor. Qual é o olhar que a gente tem hoje para a educação, Porque com muita tecnologia, principalmente depois da pandemia, muitos professores desenvolveram síndromes, pediram afastamento, porque na pandemia eles continuaram dando aula e estando dentro de casa, cuidando de todo o universo familiar, de casa, de filhos, e a gente desenvolveu essa temática. Então quem escuta o professor. São histórias representadas por atrizes, atores daqui de Pinda, e a gente fez ele numa estética teatral. Ele é realizado, ele foi gravado integralmente no Teatro Leopoldo, onde esses depoimentos são colocados ali, são reais e são colocados ali como é o universo do professor hoje em dia na educação. Cris, me fala uma coisa, tem uma curiosidade, por exemplo, como que é a cabeça, de quem faz essas filmagens, quem pensa sobre isso? Porque, cara, tem que ter uma cabeça muito aberta, tem que ser sensível, isso no meu pensamento, tem que ter uma sensibilidade bem aguçada, porque vocês pegam as coisas que estão acontecendo hoje, na atualidade, e daí vocês transformam isso num roteiro, e daí vocês escolhem os personagens para que caiba
nesse roteiro, é isso mesmo? Porque tem personagem que não cabe com aquela pessoa, sei lá, é alguma coisa assim. Como que é essa cabeça de um produtor? Eu diria mais que assim, começa lá atrás, né? Começa com o roteirista, né? Que ele pensa numa história, é uma mente muito criativa, ele pensando para fazer um roteiro de cinema não é fácil, não é como uma redação que a gente escreve, né? A gente precisa colocar em texto todas as ações que vão acontecer em vídeo, né? E para quem escuta o professor, pensando nessas histórias que não são contadas, e existe uma pesquisa também que não existe um documentário hoje em dia que fale sobre a ótica do professor. Então a ideia é sempre trazer essa ótica da minoria, ou histórias já contadas por homens, ou histórias já dirigidas por homens, mas pelo viés feminino, né? Por uma equipe majoritariamente feminina, por uma direção feminina, uma roteirista feminina, mulher, né? Então, o que acontece é que eu recebo o roteiro, né? E todas as decisões que vêm depois é baseado também numa construção da equipe. Porque a gente tem o diretor de fotografia, que ele decide como vão ser as imagens, né? A gente vai fazer uma produção de elenco, pegar atores e atrizes que coincidem com aquele perfil de personagem. Cada personagem dentro da história tem um perfil, né? Raça, gênero, altura, estatura física, né? É tudo pensado no roteiro e daí depois a gente vai atrás disso. No caso de quem escuta professores, todos os atores que interpretaram as histórias reais são professores de fato. Era uma coisa muito importante. E para a gente acompanhar o seu trabalho, todos esses projetos que você vem desenvolvendo, como que é? Nas suas redes sociais? Qual é o caminho para a gente encontrar você? Tá. Através das redes sociais, né? Nós temos uma rede social que é da produtora audiovisual, @florfilmes. O meu arroba é eu.crisvalho.produtora. Os nossos trabalhos, eles não ficam disponibilizados no Instagram. Depois dele concluído, a gente sempre faz uma pré-estreia, né? E depois ele vai percorrer festivais destinados a curtas-metragens. Então ele tem um caminho de 2 anos que ele pode estar sendo passado em vários festivais que ele for selecionado. Só depois disso a gente vai disponibilizá-lo no YouTube ou nas redes sociais. Nossa, que legal, né? É todo um processo, né? Quem olha, né, depois de pronto, fala, nossa, não imagina todo o trabalho que dá, todas as minúcias que tem. E Cris, é um praxe, né, do podcast Fala Mulher, que a entrevistada deixa uma mensagem, né? Fala do livro, mas também deixa uma mensagem para a mulher. E eu acho que você podia queria uma mensagem sua, acho que você podia deixar essa mensagem, até porque você teve uma transição, né, há pouco tempo. E qual mensagem que você daria para nós mulheres? Eu diria que é isso, né? A gente é muito cobrado, ser mulher é um ato político. Eu acho que essa é a mensagem que eu diria. Desde que a gente nasce, a gente é sempre cobrado por alguma coisa, né? A gente é educado numa educação muito patriarcal, onde todos têm expectativa, a sociedade tem expectativa que a gente realize atividades que sempre foram de mulheres, que esteja em espaços que só cabem para mulheres, que não adentrem espaços majoritariamente compostos por homens, ou que a gente case, ou que a gente tenha filhos, isso nunca acaba. E quando a gente faz, principalmente falando profissionalmente, né, quando a gente faz uma transição de carreira, a gente tem bastante olhares de, nossa, mas você tá velha para isso, mas agora, você acha que não... Isso é mesmo? E eu acho que é muito da gente encontrar o lugar da gente, isso não tem idade. Ai, que legal. E um livro? Eu indicaria um da Bell Hooks, que é Feministas na Política, que eu acho que é importante a gente entender esse universo e participar desse universo. Como eu disse, ser mulher é um ato político de resistência. Muito obrigada, Cris, pela sua participação. Obrigada, Carmen. E você acompanhe nossas redes e acompanhe no link abaixo, que
vai ter a descrição das redes da Cris, para você estar acompanhando o trabalho dela. Até a próxima!